Olá, essa é a disciplina de elaboração de projetos sociais. Eu sou o professor Rodrigo Stuf Gonzalez e essa é a nossa 8ª aula. Hoje vamos falar de avaliação, fechando o nosso último tópico na discussão da estrutura do projeto. Vejam que a avaliação pode acontecer em diferentes momentos no processo de elaboração e execução do projeto, embora ela tenha de estar de alguma forma prevista dentro do nosso projeto. Ela pode ocorrer antes, como parte do diagnóstico, pode ocorrer durante, como forma de monitoramento, pode ocorrer ao final do projeto, como descrição dos resultados, ou pode ocorrer depois do projeto, como verificação de impacto. Vejamos cada uma dessas hipóteses. Antes do projeto. Como nós vimos em aulas anteriores, muitas vezes é necessário fazer um processo de diagnóstico da realidade como parte do projeto. É uma forma de levantamento de dados da situação em que se encontra o nosso problema no momento que estamos elaborando o projeto. Ela serve para gerar um conjunto de dados de natureza objetiva ou subjetiva sobre a situação do problema e também serve para gerar informação que gere uma forma de comparação com os resultados finais do projeto. Ou seja, de alguma maneira, nesse caso, a avaliação é colocada como delimitação do momento zero do projeto, ou seja, qual era a situação no momento do seu início. Também podemos falar de uma outra forma de avaliação, que é o monitoramento, ou seja, a execução da tarefa de coleta de informações como forma de controle da execução do projeto, como uma forma de análise de teste da metodologia empregada para permitir correções durante o andamento do projeto e para gerar dados sobre o seu processo de execução, o que muitas vezes é necessário, principalmente em projetos de longa duração que exigem prestações de contas ou relatórios parciais para os quais é necessário gerar alguma forma de avaliação. Também podemos falar em uma necessidade de avaliação no fim da execução do projeto, ou seja, no fim do nosso cronograma, como uma forma de gerar dados para descrever os resultados atingidos. São dados para fazer um relatório final, dados que permitam avaliar nesse sentido de que maneira foram cumpridos os objetivos e metas propostos no projeto, para gerar uma comparabilidade com outros projetos da mesma natureza, que podem, digamos, gerar, por um lado, um mecanismo de comparação com qual era a situação no início, ou seja, se foi feita aquela avaliação ao princípio, com os dados coletados ao fim, podemos verificar a eficácia da metodologia, ou seja, se ela foi realmente capaz de transformar a situação A numa situação B de maneira diferente, ou seja, se houve eficácia na metodologia aplicada para o problema. E também é possível, nesse caso, gerar dados para uma análise de eficiência, ou seja, em que medida o volume de recursos empregado foi suficiente, se ele foi atingido num grau adequado, se houve necessidade de colocar mais recursos durante a execução e comparando com outros projetos da mesma natureza, quais atingiram os mesmos resultados com maior ou menor volume de recursos, ou seja, nesse sentido, quais foram mais ou menos eficientes. E também pode-se falar em algum tipo de avaliação depois do fim específico do projeto, que seria a da verificação de impacto, na medida em que não apenas está se verificando se houve uma mudança da situação entre o início e o fim do projeto, mas se ele gerou algum tipo de transformação de maneira permanente para o problema. E nesse sentido estaríamos falando de efetividade, ou seja, de
não apenas volume de recursos empreendido, que seria a questão de eficiência, não apenas se foram cumpridas as metas propostas no projeto, a eficácia, mas se o problema foi resolvido, ou seja, se houve uma transformação efetiva da realidade. E aqui então estaríamos falando de efetividade. Essa geração de dados a posteriori também permite um grau de comparabilidade muito comum quando se faz o uso de experimentos, o que tem sido popularizado ultimamente. A noção de experimento em projetos sociais, inclusive, foi o que deu o ganho aos vencedores do último Prêmio Nobel de Economia. A noção, digamos, de executar em diferentes situações de maneira controlada uma ou outra metodologia para ver qual metodologia traz os melhores resultados. E também essa avaliação no fim ou depois do fim do projeto também pode gerar informações que permitam o planejamento de ações futuras. Vejam que há diferentes métodos para fazer isso e é importante que essas diferentes dimensões de avaliação, se essa avaliação será feita durante, no fim, ou se há alguma previsão de algum mecanismo pós-execução, devem estar previstos no corpo do projeto como formas, digamos, de enquadramento do processo avaliativo. Algumas definições têm que ser dadas, porque isso envolve também os custos do processo de avaliação. Qual será a população dessa avaliação? Se será por um censo ou por amostra. Em projetos de pequeno porte, é comum, digamos, trabalhar com a noção de censo, ou seja, todos os envolvidos têm as suas informações coletadas ou sua opinião é ouvida. Em projetos de grande porte, é mais comum trabalhar com a amostragem. Digamos, se vamos trabalhar com a avaliação de um projeto comunitário que atendeu 50 famílias, é possível pensar numa noção de censo. Se vamos avaliar as famílias atingidas pelo Bolsa Família, é necessário trabalhar com uma amostra. Por outro lado, também é necessário verificar se essa avaliação será feita apenas no público interno, ou seja, aquele público diretamente atingido, ou se vai se verificar também a visão de algum público externo. Por exemplo, se num projeto comunitário serão ouvidos as pessoas que participaram do projeto, ou se toda a comunidade, para ter uma visão, digamos, como essa comunidade vê o impacto da execução do projeto. Diferentes formas que podem ser incluídas de coleta de informação. Em primeiro lugar, nós partimos, digamos, de dados objetivos, como, por exemplo, cadastro de usuários, registros contábeis do processo de execução para a informação sobre custos, entre outras formas de registro feitas durante o processo de execução. Em geral, essas informações de bancos de dados podem ser complementadas por algum tipo de questionário fechado que envolva tanto a coleta de informações de natureza demográfica, ou seja, informações básicas sobre as pessoas atingidas pelo projeto, idade, sexo, instrução, etc., como dados de percepção, ou seja, como eles perceberam a sua situação, se eles aprovaram os resultados, se eles sentiram que a sua vida mudou, como eles avaliaram a qualidade do serviço, entre outros elementos que envolvem não apenas um dado objetivo, mas uma percepção subjetiva. Essas informações de natureza quantitativa, que em geral facilitam a comparabilidade com outros projetos ou com outros momentos do projeto, podem ser complementadas com outras formas de natureza mais qualitativa, como a realização de entrevistas em profundidade ou a execução de grupos focais para aprofundar a informação ou conhecimento de determinados aspectos da execução do projeto. Que métodos podem ser utilizados? Como é que se faz isso? Bom, basicamente, aquilo que vocês já estudam ou aprendem em outras disciplinas sobre pesquisa social, mas é necessário haver
uma definição das dimensões de análise, para que essas dimensões sejam operacionalizadas, ou seja, os conceitos abstratos sejam transformados em formas operacionalizadas de conceito que possam ser medidas, no caso concreto. É necessária uma definição da população para haver um planejamento do processo de coleta de informação. É necessário, em algum momento, uma produção dos instrumentos, seja de um questionário, seja de um formulário de coleta de dados para o banco de dados, como uma ficha de inscrição, seja eventualmente um roteiro de entrevista ou de grupo focal. É sempre bom que esses instrumentos tenham alguma fase de teste para verificar se eles trazem as informações, se eles são compreensíveis para a população ao qual são aplicados. É necessário planejar o processo de aplicação, ou seja, quem vai executar, se serão as próprias pessoas que estão executando o projeto, se vai haver uma equipe externa, se será, digamos, um conjunto de funcionários, se haverá uma contratação de uma empresa externa, ou seja, dependendo do tamanho do projeto, do volume de recursos envolvidos, há diferentes soluções para o processo de aplicação. Da mesma forma, é necessário pensar, digamos, quem vai fazer o processo de tabulação e análise dos resultados obtidos e, por fim, de que forma serão apresentados os resultados. Se os resultados serão apresentados internamente, apenas para financiadores, ou haverá algum momento de devolução, de discussão desses resultados com a comunidade onde o projeto é desenvolvido. Em próximas aulas, nós vamos falar um pouco mais sobre essa produção de relatórios e como isso é feito, digamos, em termos formais. Por hoje era isto. Com isso, nós complementamos o nosso ciclo da estrutura do projeto. Leiam os textos disponibilizados. Para este momento, não há novas tarefas. Por favor, se concentrem em realizar as tarefas já designadas e até a próxima aula.